Pois é, Trucão, transporte de frutas e verduras, hortaliças, na carga seca ou no baú refrigerado? Qual é o transporte adequado? É isso que a gente vai ver hoje. CEAGESP São Paulo. É caminhão para cá e para lá. Entre os cerca de 8.000 cargueiros e utilitários que circulam por aqui todos os dias, chamam a atenção aqueles que transportam frutas, legumes e verduras sem um implemento adequado. Esses alimentos, por serem frágeis, exigem refrigeração, mas muitos vão mesmo sobre a carga seca, expostos ao sol. A importância do equipamento adequado é para garantir a vida útil do produto, que ele dure mais, tanto no ponto de venda quanto para o usuário final, e também para garantir a qualidade do produto, não estragar, que pode causar problemas de saúde para quem consumir o produto. E quais são os equipamentos adequados? São os equipamentos de refrigeração adequados que eles consigam transportar na temperatura correta e um baú isolado termicamente para garantir a temperatura no interior do baú. A falta de refrigeração adequada revela que no Brasil a cadeia do frio é ineficaz. Cadeia do frio é o controle da temperatura do alimento em todo o processo, desde a saída do produtor até a chegada à mesa do consumidor. E isso passa pelo transporte. Esse tema é importante, mas falta até regulamentação. Existe apenas uma norma técnica de 10 anos atrás. Sobra dúvida e desconhecimento. Por isso, o nosso entrevistado visitou o CEAGESP com a gente. Vimos situações corretas e erradas também. Por exemplo, quem pensa que o baú isotérmico resolve, se engana. Ele funciona como uma garrafa térmica e tem uso limitado, pois com o abre e fecha, perde a temperatura. O baú isotérmico, ele mantém a temperatura, mas ele vai perdendo porque ele não tem um equipamento que abaixa a temperatura, que mantém a temperatura. Então, com a quantidade de entregas hoje, ou fica o trânsito das grandes cidades, ele acaba perdendo a temperatura. Então, o isotérmico, ele não garante totalmente a qualidade do produto. Então é importante o equipamento de refrigeração porque ele mantém, a cada entrega, quando o transportador abre a porta, ele perde temperatura. Então ele precisa do equipamento de refrigeração para manter a temperatura, manter o produto na temperatura adequada. E quando é baú comum? Aí complica mesmo. Ele oferece muito mais risco, porque além de ele não ser isolado, o baú ele transmite muita temperatura. Então ele pode chegar, por exemplo, no sol, ele pode chegar internamente a 60 graus. E isso vai acelerar o processo de deterioração do produto. Olha, esse carga seca que está aqui atrás veio do Espírito Santo, trazendo chuchu. O motorista, segundo me disseram, vieram em dois aqui, uma dupla, dirigindo a noite toda. Mas acontece que esse não é o equipamento adequado para transportar esse tipo de mercadoria. Uma que estraga a mercadoria e outra, para reduzir os danos, obriga os motoristas a percorrerem a noite toda. E aí, como é que fica a lei de descanso? Não fica. O ideal do chuchu é manter ele na temperatura de 12 graus. E na carga seca ele não vai conseguir manter os 12 graus. É mesmo rodando à noite? Mesmo rodando à noite, dependendo da região quando ele estiver rodando, ele não mantém a 12 graus. Esse caminhão aqui, trazendo tomate, veio de Goiás. Rodou 1.100 quilômetros, saiu no sábado à tarde, rodou aí a madrugada, rodou domingo. Chegou na segunda-feira aqui em São Paulo, no Ceasa, já vermelhinho desse jeito. O colega aqui é um dos motoristas, vieram em dois. Ele está dizendo que o cliente pede para o tomate já chegar mais maduro. Rapaz, é isso mesmo? Exatamente. O cliente faz o pedido do tomate maduro, porém se eu carrego ele maduro na lavoura, ele chega aqui já com muita perca. Então eu acabo carregando ele um pouco mais atrasado. Durante o trajeto do Goiás para São Paulo, ele vai dar uma amadurecida de 15% a 20%, mais ou menos. Vai chegar do jeito que o cliente quer. Então o transporte aqui, no teu caso, está correto? De acordo com o meu cliente, sim. Cada cliente é um caso, né? No caso, esse cliente, o tomate tem que ser mais maduro. No caso, a carga seca para esse tipo de transporte está correto. Não tem muita perda do tomate aqui, não? Tem perca, pouca coisa, 5%, 3%, que é do quê? Que as caixas vêm bastante cheias.
Aí acaba perdendo de amassar o tomate, mas quanto a perca do tomate está maduro, já mole, podre, essas coisas não tem. Então a perca é só do carregamento, de estar podendo um tomate, o outro acabar amassando algum. O que a gente não está vendo aqui é o ponto de venda. Quando ele é transportado adequadamente, ele vai durar muito mais no ponto de venda. Então depende muito do que o cliente, o tempo que ele vende o produto. Se ele demora mais tempo para vender, ele vai ter uma perda maior se ele não tiver sido transportado com refrigeração. Bom, mas nesse caso, como depende do cliente, pode ser que o transporte seja adequado, correto? Se o cliente aceita sim e ele aceita a perda que ele tem no ponto de venda, ele está tendo um custo adicional, mas isso é uma opção dele, uma decisão dele. Também encontramos caminhão com implemento correto, baú refrigerado. Com esse tipo de equipamento, basta o motorista regular a temperatura certa. Rapaz, esse equipamento seu aqui é um equipamento adequado para o transporte. Você transporta tomate, né? Tomate, hortifruti. Tá certo. Você sabe mexer direitinho nele? Regulagem, né? Porque não tem muito segredo esses aparelhos, né? É mais regular a temperatura que o cliente exige. Regulou e ele trabalha sozinho, né? Tá certo. Para transportar o tomate, qual a temperatura que você está regulando? São Paulo nós usa 12. Aí depende do freguês, daí eles que exigem a temperatura que eles querem que chegue, né? Tá certo. Você vem da onde? Minas Gerais, Araguari. E vem 12 graus? 12 graus. Tá certo. Agora, se você vai para o Nordeste... Aí eu uso menos, lá o Walmart de lá pede 7, 5 graus, né? Depende da coloração do tomate, né? Que é mais para manter ele naquele padrão de coloração que eles pedem. Esse outro também está correto. Mesmo fazendo entregas em curtas distâncias dentro da cidade, esse baú refrigerado é o equipamento correto. Se houvesse implementos adequados para assegurar a temperatura que o alimento exige, os caminhoneiros poderiam descansar mais. Aliás, por falta de carroceria certa, muitos rodam direto. Tá rodando quantos quilômetros da Bahia aqui em São Paulo? 1.500 quilômetros. 1.500. Quantas horas de viagem? Faixa de 36 horas. 36 horas. 36 horas. E como é que fica a lei do descanso? Você está descansando ou está vindo tocando direto? Rapaz, por enquanto não está dando tempo de descansar não. Tem que tocar direto, porque senão fica enrolado, né? Na estrada. Se enrolar, estraga a fruta aí? Estraga a fruta aí, não tem como você parar para dormir muito tempo, né? Descansa um pouco, descansa 2, 3 horas, mas parar o horário certo aí que é por lei não dá pra gente fazer isso. Por enquanto. Então, mas como é que fica? Você tem que tocar e o cansaço? A gente vai levando, O cansaço a gente já está acostumado com isso aí, é 38 anos em cima de caminhão. Rodando mais pelo CEAGESP, vimos alguns baús refrigerados, porém abertos e a carga de fruta ao sol. Isso é um erro. O que a gente está vendo aqui é que houve uma quebra na cadeia do frio. Tem muitas frutas aqui que saíram do caminhão refrigerado, transporte adequado, mas estão expostas ao sol. 10 horas da manhã, está quente, o ideal é sair do caminhão e ir direto para uma câmara fria, para assim manter a temperatura desde lá do produtor, passando pelo transporte até a armazenagem e entrega ao consumidor. Se isso não acontece, houve então uma quebra da cadeia do frio. A quebra da cadeia do frio é um passo para a insegurança alimentar e o desperdício. O transporte com o implemento correto ajuda a resolver parte deste problema. É preciso mais atenção, consciência, fiscalização, conhecimento, informação e infraestrutura adequada. Para chegar lá, só dando o primeiro passo.